Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos. É mais uma rica e feliz oportunidade. Hoje, dia 7 de março de 2020, 17 horas e 41 minutos, graças a Deus. Aqui estamos, sábado. É mais uma rica e feliz oportunidade. É mais um fim de dia. É mais umas bênçãos luminosas que todos nós tivemos a oportunidade de usufruir neste mundo físico. Então, com o aquecedorzinho aqui de lado, graças a Deus. Então vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, neste instante, que os planos espirituais possam nos assistir, nos dando todas as condições, nos dando as condições de dias melhores sempre, de alturas propícias em nossas caminhadas. Então vamos neste instante harmonizar, pedindo a Jesus divino e amado Mestre, ao grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, que ilumine o nosso sol interior, nos dê as forças necessárias para prosseguirmos nesta jornada crística, pedindo as bênçãos dos mundos superiores, desses grandiosos espíritos que eu pouco denomino, mas agora de momento aqui chegaram, graças a Deus, desses grandiosos caboclos, desses abnegados mensageiros de Jesus divino e amado Mestre, denominados na roupagem de pretos velhos, pretas velhas, essas lindas e graciosas princesas doutrinárias, os nossos majestosos cavaleiros e as guias missionárias. E, como não poderia deixar de ser, os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Salve Deus, meus irmãos. Hoje, para falarmos, para responder aqui algumas perguntas, para falarmos hoje vamos falar sobre a mesa, mais uma vez. Eu acho que já fiz 2 ou 3 vídeos, já falei tanta vez, acho que já todos por todo lado já escutaram, sobre a mesa evangélica. Salve Deus, que é um trabalho tão simples, né? Inclusive foi um dos primeiros trabalhos que nós, médiuns, tivemos neste amanhecer, segundo já li e reli alguns textos em documentos. Então, no seguimento desta doutrina, não é? A mesa evangélica, muitos mestres e ninfas às vezes fazem uma grande confusão. Às vezes o comandante do trabalho já está inclusivamente realizando um trabalho de abertura, não é? E às vezes ainda tem médiuns, mestres aparás, ninfas aparás, que incorporam, não é? E tem logo, salve Deus, e tem logo a percepção, o comentário infeliz, não é? Aquilo é um Exu. Às vezes até dizem o nome e tudo, fulano de tal, né? Salve Deus.
não é? Salve Deus, é mesmo para dizer salve Deus. Isso é uma passagem, uma passagem de um Exu. Uma passagem de um Exu na mesa evangélica se processa da seguinte maneira. Eles trazem, os cavaleiros, claro, eles trazem aquele espírito e o colocam ali dentro do templo. Ele fica ali, ele está em forma de ainda poderemos dizer de anestesiado. Faz conta que levou uma anestesia e esse espírito vai inclusivamente recebendo o fluido, ele vai recebendo o ectoplasma. Esse espírito, ele vai ouvindo uma pessoa, um mestre, uma ninfa falarem, inclusivamente em Deus. Ele vai vendo um preto velho, preta velha, ali nos tronos incorporado. Ele vai vendo um mestre, muitas das vezes, invocar uma força, abrir um trabalho. Ele vai se inclusivamente moldando. E aí, quando chegarem e ele estiver numa condição pronta já, então sim, a espiritualidade que é sábia, eles o puxam, o podem até inclusivamente puxar num aparelho na mesa evangélica, porque ali esse espírito ele recebe aquela linda e bela doutrina, ele recebe aquele fluido magnético animal e passa desta forma para o outro plano, isto é, a passagem de um Exu realmente é o recém-desencarnado. Poderemos até dizer desta forma: o recém-desencarnado é o que passa no trabalho normal, numa mesa evangélica. Ali ninguém pode tocar nos médios de incorporação, ou seja, os mestres Lua, Ninfa Lua, porque os mestres, todos nós temos, não é? Todos nós temos. Os mestres doutrinadores têm na palma da mão uma falange que ela tem uma grande ligação com a película que nós temos no coração. E se o doutrinador tocar no médium de incorporação, no mestre Lua, poderá inclusivamente cortar o efeito daquela anestesia que a espiritualidade projetou sobre aquele espírito. É por isso que não pode tocar no médium de incorporação, além de o médium de incorporação levar um grande choque, não é? Porque nós sabemos, não é? Todos nós com certeza já tivemos os irmãos
doutrinadores não fazem isso por mal, muitas vezes sem querer, por instinto, porque o médium mudou de posição, porque tem a ver também com o espírito que está ali no momento, enfim, tem uma série e determinada condição que às vezes tocam e o médium da incorporação não fica bem. Eu poderei falar por mim, não é? Leva um grande choque, então não pode tocar no médium que está ali incorporado na mesa, porque todo o espírito, ao desencarnar, que está ainda aqui no plano físico, ele começa aquela vibração pesada, ele vai criando sobre ele uma deformidade, um lismo vermelho, esverdeado, uma deformação, uma sujeira, unhas grandes, cabelo grande, cheirando mal, limpeza, feridas, enfim. É quando, por exemplo, também no ribeiro passa muitas águas, muitas vezes, muitos anos, por cima de uma pedra. Ela cria um certo e determinado lismo, não é? Assim, esverdeado, dependendo da água, não é? Da qualidade também da água, mas cria, não é? Então, essa limpeza, ela é feita, a limpeza do doutrinador. Então, o Mestre Sol, Ninfa Sol, vai limpando, vai conversando com aquele espírito, vai desta forma emitindo o seu fluido e ele vai se aos poucos libertando, vai liberando esse talismo esverdeado, e o Mestre Sol vai então fazendo a limpeza, vai dizendo a doutrina, depois por fim o que é que faz? Salva Deus. Vai fazer a sua entrega, não é? A sua elevação. Porque tem muito mestre, ninfa, tem muita gente que faz a entrega de uma forma que dá um esticão nos braços para cima, que salve Deus. O espírito sai daqui do plano físico quando os nossos irmãos e irmãs fazem essa entrega. Não precisa de grandes alaridos, de grandes confusões. Ele sai de boa, tranquilo, porque inclusive ele já está farto de sofrer e já tem algumas enfermidades que lhe estão causando mal e dissabores. Então, é desta forma ele vai entrar no outro plano, vai entrar no canal, ele vai para um lugar chamado, que é as grandes filas do Canal Vermelho. Salve Deus! Quer dizer, os doutrinadores pegaram ele aqui no plano físico, doutrinando, fazendo a sua linda e bela doutrina, doando o seu ectoplasma, então fazem a sua elevação. E ele vai para as grandes filas do Canal Vermelho. Graças a Deus. É ali então que a espiritualidade vai projetando as energias sobre esse espírito, vai realizando as curas. Muitos deles, muitos espíritos, poderemos até dizer que uma pessoa desencarnada por exemplo, de uma doença,
aqui do plano físico. O espírito, ele continua a achar que está doente. O espírito continua doente. Não a doença que era do físico. O físico isso é aqui no mundo da Terra, enquanto é físico. E o espírito sobe depois de se libertar. Mas ele continua, o espírito continua agarrado àquela fixação que tem aquela doença do plano físico. Mas não, o que é físico ficou aqui na Terra. E o espírito então vai sim subir com aquela luz e ele acha que está ainda doente na sua consciência, no seu pensamento, na sua sintonia. Ainda assim, muitos desses espíritos são tirados daquelas filas do Canal Vermelho e são levados inclusive para as grandiosas universidades de Maiante. Salve Deus! A Universidades de Maiante é uma casa transitória. Muito grande. E ali existe todo o tipo de espíritos, na condição única e exclusivamente de cura. É uma cura magnética. Eles vão conversando com aquele espírito, vão esclarecendo, e dali muitos deles vão até para as origens, onde essas entidades espirituais médicas, por exemplo, o Randi é uma linha de força que vem inclusivamente do Reino Central para Maiante. E de Maiante para aqui na Terra. Então, desta forma, as entidades médicas, as entidades espirituais, os grandes médicos, curadores do espaço, fazem o Randi em Maiante. E esta linha de força que vem para nós, aqui no planeta físico, para as curas, só que nós aqui muitas das vezes utilizamos a cura do espírito e do corpo físico como chamada verdadeira cura iniciática. Então nós curamos o físico e o espírito, não é? Nós curamos o físico e o espírito, não é? E desta forma tive de fazer aqui uma paragenzinha, que isto aqui por conta aqui da vizinhança, não é? Então, eu estava dizendo que curamos o físico e o espírito, não é? O esclarecimento do espírito, do ilítrio, poderemos até dizer desta forma assim, a liberação do ilítrio, salve Deus. Existem vários tipos de espíritos de acordo com os graus da sua evolução ou a sua involução de cada um. Por exemplo, um ilítrio, ele vive acrisolado no ódio,
na raiva, na inveja, na maldade, na desarmonia, no desequilíbrio. E ele só pensa na vingança, só pensa na maldade, só pensa na destruição. E se ele levar aquela pessoa ao desencarne, ele se acabou por reajustar. Foi um acerto a dívida dele para com aquela pessoa, se ela se evoluir, claro, graças a Deus. É o que nós fazemos aqui aqui o que nós fazemos é um espírito, ele passa uma pessoa, um paciente, ele passa numa cura, ele passa num trono, recebe aquela emanação da entidade espiritual, passa na cura, a entidade médica começa a colocar como se fosse uma cunha de luz, e ele vai-se aos poucos, vai-se libertando e vai inclusivamente tomando uma forma humana. Aí ele passa muitas das vezes na junção, ele recebe mais aquele magnético, mais juntamente com os mantras. Então ele vai e ele toma uma forma humana até ele conseguir se libertar finalmente daquele paciente, sem levá-lo inclusivamente ao desencarne, não é? Até ele compreender que ele, cobrando aquele paciente, ele não deixa dessa forma ele evoluir. Mas esse espírito, ele também não se evolui. Então, desta forma, ele vai chegar a essa real conclusão, e através da doutrina, através do magnético, que ele cobrando não é de vital importância para ele não evolui, embora se o espírito ele realizar aquela cobrança e aquela pessoa for levada ao desencarne, que ele, é claro, que ele resgatou aquela dívida. Inclusivamente, eu estava-me aqui lembrando de Tia Neiva. Tia Neiva, quando foi ver como é que isso se processava, não é? Uma encarnação no espaço, no mundo espiritual, ela viu um espírito que chorava muito desesperadamente. Ela tinha medo daquele espírito vir como um ilítrio, porque ele ao longo do tempo, ele vai se atrofiando no ódio, na raiva, na inveja, na maldade, com tanta ira que ele vai se atrofiando e fica igual, segundo relatos que está escrito, que está aqui ciente, igual à cabeça de um macaco, não é? Relatos de nossa Tia Neiva, salve Deus, não é? Então, quando uma pessoa ou espírito sai do sono cultural e inclusivamente passa por todos aqueles mundos, não é? No etérico, que apanha inclusivamente a centelha divina e vem para se ligar
para se ligar o espírito ao feto no ventre das mães, às vezes, aquele ilítrio já vem na centelha divina. Aquele feto já encarna ali, já com aquele denominado ilítrio. De acordo com que ele vai desenvolvendo, ele vai desta forma acompanhando também até um dia ele partir, sim, para a sua cobrança. Inclusive, tia Neiva viu um espírito que chorava desesperadamente. Já tinha por volta de 500 anos que ele estava naquela condição, porque a mãe que ele escolhera no mundo espiritual não o aceitou, não o acolheu. Então ele, tendo aquela ficando com aquela revolta, e ele já tinha, não esqueçamos, 500 anos. Ficando ele com aquela revolta, essa situação dele, Águila 4:78, nossa mãe, nossa tia Neiva, dizia que um espírito desses, por exemplo, ele reencarnando praticamente, ele vem como que um ilítrio. Vem como? Cheio de revolta, cheio de mágoa, cheio de frustração, cheio de angústia, cheio inclusivamente de desespero, de raiva, ódio, desequilíbrio e desarmonia, a ponto dele se inclusivamente aniquilar, ficar igual, como tia Neiva tem escrito, igual à cabeça de um macaco, por exemplo. Então, porque é que a ciência até hoje não conseguiu, por exemplo, descobrir a cura para o câncer, não é? Para o cancro, não é? Porque, ao fim e ao cabo, é um ilítrio. É através daquela condição que ele vai se libertando. Vamos dizer que nós estamos trabalhando no templo, não é? Que cada um de nós tem um ilítrio. Tem um ilítrio, não é? Para evoluir. Se cada um de nós sai da conduta doutrinária, nós estamos alimentando o nosso ilítrio, o vosso ilítrio, o ilítrio de cada um. Então, nós alimentamos o nosso ilítrio e pode inclusivamente se tornar mais e mais difícil aquela cura, porque a evolução daquele espírito, porque nós estamos proporcionando a ele uma condição de ódio, de raiva, de inveja, de desarmonia e de desequilíbrio. Porque esse tipo de espíritos dificilmente passa numa mesa evangélica. E dificilmente ele passa. Ele vai passar onde? Num trabalho de cura. Porque na realidade ele está acoplado
ao corpo físico e quando ele recebe, por exemplo, no Sunday de cura, que ele recebe toda aquela projeção, aqueles médicos de cura que trabalham ali, eles trabalham com a força bendita de Maiante, não é? Graças a Deus. Então eles trabalham com a força da Universidade de Maiante e se projetam ali naquele Sunday, graças a Deus. E eles, os médicos da cura, os espíritos, eles emitem como se fosse mais uma vez eu vou dizer, como se fosse uma cunha de luz e vai aos poucos libertando, devagarinho, deslocando aquele elítrio daquele corpo físico e finalmente ele vai tomando uma forma humana através da junção, através do Randy. Através do Randy. E ele vai se libertando, mas não é passar ali uma vez e se libertar e pronto, acabou. Não, ele vai se libertando aos poucos, ele vai compreendendo, ele vai tendo uma consciência e geralmente quando ele liberta uma pessoa, num caso desses, muitos deles vão diretos para a sua origem, porque afinal o resgate que ele tinha, ele até acabou por perdoar. Salve Deus. Então, aquela pessoa, a evolução dele é mais rápida, porque esse é o ilítrio. Então vamos dizer desta forma: nós temos que pensar o seguinte. Primeiro, nós temos que estar harmonizados para realizar uma mesa evangélica. Não é entrar lá contando piadinhas, rindo. Está bem que aquilo também não é nenhum funeral, mas vamos para um trabalho muito, muito sério. Não é para irmos contar piadinhas, rir ou tentar até desarmonizar, como muitas das vezes se vê em muitos e muitos tempos. Mas é para irmos harmonizados na nossa sintonia, na sintonia da responsabilidade do grandioso trabalho que é uma mesa evangélica. Então, aquilo não é uma válvula de escape, de ódio, de raiva, não. Ali é um trabalho que é muito, poderei dizer inclusive, finíssimo, porque a mesa evangélica, ela tem ali, a uma certa altura, ela tem 3 magos do Evangelho, responsáveis, que se chamam de mesa etérica. Salve Deus, Pai João,
penso que todos sabem, Pai Zambu e Pai Zambu, ou Pai Zambuzinho, como a tia, eu já li alguns, Pai João, Pai Zambu e Pai Zambu, ou Pai Zambuzinho, porque o Pai Zambuzinho era um homem, um preto velho, que trabalhava na África com elefantes, e ele era um pouco pequeno. Ele conduzia aqueles grandes elefantes. Então, nossa tia Neiva, que eu também já li, não poderei, mas se eu ali no livro sei qual é, mas não, pronto, enfim, salve Deus. Tia Neiva inclusivamente assumiu a corrente indiana do espaço nos mundos superiores, e Pai Seta Branca chamou ele para ser o executor da linha evangélica, não é? Pai João é o executor da doutrina do amanhecer. Ele é o executor da linha evangélica, da mesa evangélica. Então podemos dizer que sim, que é Pai João, Pai Zambu e Pai Zambu, ou como muitos poderão querer dizer, Pai Zambuzinho, que ele não se ofende nem se aborrece, porque salve Deus. Então a mesa evangélica fica num triângulo, invertido ao contrário, e à altura, então, a dada altura, o comandante chega ali, coloca os médiuns na condição de, como todos sabemos, não é? Uma condição ímpar no total da mesa, ao todo da mesa, né? Pode ser par de um lado, par do outro, mas na cabeceira da mesa, lá ao fundo, tem no final da mesa o número de médiuns tem que ser obrigatoriamente ímpar ao todo da mesa. Não quer dizer que tenha que ser tudo ímpar, de um lado, do outro, não. Pode ser par de um lado, par do outro, mas no fundo da mesa, o comandante coloca médiuns com a contagem de médiuns que dê um número ímpar. Ao todo da mesa, bom, meus irmãos, minhas irmãs, eu acho que por hoje que chega de falar da mesa evangélica. Acho que eu noutra altura continuarei a falar da mesa evangélica. Acho também que já expliquei o que me foi perguntado. Penso que já expliquei o que me foi perguntado. Desta forma, meus irmãos, desta forma, minhas irmãs, agradecendo a Jesus divino e amado Mestre, desta forma, agradecendo a Jesus divino e amado Mestre, agradecer à espiritualidade, Pai Seta Branca, agradecer aos nossos mentores, agradecer por esta rica e feliz oportunidade e belo vídeo, 40 minutos, assim está bem. Tinha mais para dizer, mas não vale a pena. Não vale a pena porque salve Deus, é isso, tá bom. Então, meus irmãos, minhas irmãs, de todos eu me despeço, desejando um lindo, abençoado fim de dia, fim de sábado, nos nossos templos. Hoje muito trabalho ainda está por fazer, não é? Aqui, trabalho físico, não é? Não deu para ir. Amanhã, trabalho físico, não dá para ir. Infelizmente,
Então, aqueles que podem, agarrem essa rica e feliz oportunidade, desejando a todos boa sorte. Salve Deus e graças a Deus.